somos superiores. E aí o jogo pode ser com público, sem público, no Newton Santos, no Maracanã, mas você acha que isso aumenta na a chance do Flamengo Gávea. ganhar? Eu acho que não. Mas eu acho que também não precisa. Você não precisa. Realmente teria feito a mesma coisa. Eu acho que a declaração dele é no sentido de cada time tem o direito de determinar onde vai jogar quando o mando da partida é seu. Com a torcida do Flamengo e você acredita na sua capacidade de tornar o jogo incômodo para o seu adversário, futebolisticamente falando. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a repercussão ainda, né? Após a vitória do Flamengo por 1-0 dentro do Vasco da Gama, temos informações importantes sobre o Jorginho. O Flamengo vai ter uma reunião essa semana. Temos informações também sobre o outro mercado da bola, sobre um atacante aí no Flamengo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Sem delongas, créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai ter na descrição. Vamos ver aqui a análise e comentário, né, dessa vitória do Flamengo e dessa projeção, porque tudo que indica possa ser Flamengo e Fluminense novamente, a final do Campeonato Carioca, tá bom? Vamos pro vídeo. Pelo aspecto esportivo se justificou, tem uma questão, né, aí também da torcida em pequeno número, e isso é triste, e a gente sabe que o torcedor carioca, de maneira geral, tem mais dificuldade de ir para o Newton Santos do que ir para o Maracanã. Então, se o jogo fosse no Maracanã, o público seria muito maior. Exato, por mais que também, público de vascaínos, eu estou falando, não de... Se fosse uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o mata-mata também estaria cheio do Newton Santos. Carnaval no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem o peso e tudo mais, mas eu acho que estaria muito mais cheio, de fato, no Maracanã. Então, de qualquer maneira, pelo que foi o jogo, eu acho que a escolha se justificou. Tá. O resultado acabou sendo um resultado ruim para o Vasco, porque fica muito difícil mesmo virar o jogo agora sim na casa do Flamengo, onde o Flamengo está acostumado a jogar, mas eu acho que era uma tentativa justa, válida dentro do jogo, e acho que o Felipe Luiz também foi bem na questão de não polemizar e de dizer eu teria feito a mesma coisa. É que não tem que polemizar mesmo, faz né? sentido. É que muita gente polemizou, né? É que ele fala que o primeiro tempo não foi tão bom por conta do gramado, e aí todo mundo, né? Eu não sei se o Felipe Luiz realmente teria feito a mesma coisa. Eu acho que a declaração dele é no sentido de cada time tem o direito de determinar onde vai jogar quando o mando da partida é seu. Exceto, lógico, né? Quando joga em outros estados, aí eu acho que a coisa se há um exagero, venda de mando, essas coisas que a gente normalmente comenta aqui como equívocos, né? Não deveriam acontecer. Mas se a questão era fazer os jogadores do Vasco se sentirem mandantes e o jogo acontece para 11 mil pessoas ou nem isso, você está tomando uma decisão muito mais no sentido de incomodar ou deixar o seu adversário desconfortável do que esportivamente fazer o que é melhor para o seu time. Não, mas não era se sentir mandante. O Vasco acho que são as duas coisas. A frase usada pelo Pedrinho foi se sentir mandante. Não, eu acho que a questão foi dificultar a vida do adversário que é mais forte. Né? Eu não estou criticando a decisão. Eu estou dizendo que o que eu estou falando é que os jogadores do Vasco não se sentiram mandantes no Newton Santos. Sim. Com menos de 11 mil pessoas. Mas os do Flamengo também não, né? Que acho que é um ponto. Porque os do Flamengo certamente se sentiriam mandantes. Quando você toma uma decisão, o que eu estou querendo dizer é que a decisão da diretoria do Vasco foi baseada na capacidade do time do Flamengo e não no que era melhor para o Vasco. O mandante é o Flamengo. Os jogadores se sentem assim. Então, os jogadores se sentem o melhor. O Vasco, a diretoria do Vasco disse: Flamengo é o mandante. Não, antes de pensar em si, pensou no adversário. Exato, é isso. Mas porque o adversário é mais forte. Mas eu acho que tudo dá bem. Pra justificar, assim. Eu acho que a diferença é tão grande nesse caso que você tem que pensar, assim, basicamente você tem que pensar, cara, como eu faço para que esses caras fiquem um pouco menos à vontade? Você joga no estádio em que os Fla-Flus acontecem, os Flamengo e Vasco acontecem, onde a torcida do Vasco é capaz de dividir o espaço com a torcida do Flamengo e você acredita na sua capacidade de tornar o jogo incômodo para o seu adversário, futebolisticamente falando. Você colocar o time do Flamengo no gramado sintético, não estou entrando agora na discussão se deve ser sintético ou deve ser natural, se é esburacado, se é o tapetinho, nada disso. Se você coloca o time do Flamengo, que é o time mais técnico da América do Sul, num gramado que não tem defeitos, o que você acha que vai acontecer? Futebolisticamente falando. Mas você está chamando de não tem defeitos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que o Vasco se sente em casa no Maracanã ou em São Januário? Claro que em São Januário, mas o jogo Flamengo?
No Maracanã. No Maracanã, exato. É o inconsciente, não é uma coisa racional. A decisão foi tomada racionalmente. Não, mas para os jogadores, a sensação ela é inconsciente. Basicamente, você chegou e você se sente. Mas você quer dizer o quê? Que o jogador do Vasco, quando ele joga o Flamengo e Vasco no Maracanã, ele se sente fora de casa? Nesse momento, sim. Eu também isso. Nesse momento, sim. Historicamente, não. É isso que eu acho difícil de crer. Mas é porque é um fato. O Flamengo joga lá todos os seus jogos. Mas nesse momento, sim. O Flamengo está acostumado ao Maracanã. Eu também. E assim, é o que os jogadores falam também sobre o gramado, sobre o campo, sobre pontos do gramado e do campo que você está acostumado a usar. Não é isso que eu estou questionando. Eu estou questionando você levar o jogo para um outro lugar, que é o direito do Vasco, como mandante dessa partida, da primeira partida, única e exclusivamente pela qualidade do adversário. Você dá ao adversário a confirmação da sensação que ele já tem. Nós somos superiores. E aí o jogo pode ser com público, sem público, no Newton Santos, no Maracanã, mas você acha que isso aumenta na Gávea? Ganhar? Eu acho que não. Mas eu acho que também não precisa. Você não precisa falar para o Flamengo que ele é superior, porque o Flamengo sabe, o Vasco sabe, todo mundo sabe. Não existe uma discussão a esse respeito. Não. O Jorge Jesus, lá do outro lado do mundo, sabe. Ninguém falou nada. O que eu estou dizendo é que a mensagem que se passa quando se toma uma decisão de deslocar, a decisão foi, vamos deslocar o Flamengo. Para que ele não entre em campo e olhe, estamos aqui no Maracanã, aqui é a nossa casa. Sim, a estratégia foi essa. O Newton Santos não cumpre esse papel. Tira o Flamengo de casa. Sim. Causa um pequeno desconforto ao Flamengo. Não potencializa o Vasco, mas tira o Flamengo da sua região mais confortável. Ajuda o Vasco, não ajuda o Vasco. Prejudica o Flamengo, pode prejudicar o Flamengo. Do ponto de vista literal, é claro que tira o Flamengo de casa, mas eu não estou discutindo o ponto de vista literal. Eu estou falando como os jogadores se sentem, que no final é uma coisa importante no futebol. Né? Mas é que eu acho que se sentem piores no Newton Santos do que no Maracanã. Eu acho que sim. Eu também tenho essa impressão. Bom, mas o Felipe Luiz falou, comentamos aqui, vamos ouvi-lo. O problema são as expectativas, né? Que se geram e se criam e todo mundo espera que o Flamengo vai para o campo artificial e vai performar da mesma forma que performa sempre, que vai ser sempre 5-0, e isso aqui não condiz com a realidade, né, do futebol de alto rendimento. A elite do futebol não é a verdade, não é assim. O raro e o estranho do futebol é o que aconteceu no primeiro tempo do Maracanã, né, o Flamengo tão superior. Então nós temos que entender que no Vasco joga Coutinho, e joga Vegete, jogadores grandes, e que também jogam, que também pressionam, que também sabem não perder a bola e nos colocam em dificuldades. Então as expectativas é sempre de fora, mas nunca afeta dentro, e isso o meu grupo de jogadores sabe muito bem. Continuam com ambição e com humildade para poder continuar em busca de melhorar e evoluir cada dia. Claro, não existe nada melhor que um estádio lotado. Eu entendo o que o Vasco fez e confesso que falei antes do jogo e repito agora, teria feito a mesma coisa. Sim, tirado o Flamengo do Maracanã, a não ser que pudesse colocar toda a torcida do Vasco no Maracanã. Não sei, acho que pelo regulamento não se pode fazer isso. Mas eu entendo o que eles fizeram. Se eu tivesse no lugar deles, talvez também teria pensado em fazer a mesma coisa. Mas pra gente foi bom, porque tirou a gente, como eu falei antes do jogo também, né? O Bernardinho fala, os campeões do desconforto, nos tirou do conforto, nos deu um desafio maior, nos preparou mais para o que vem, para o que virá durante o ano, né? Mas agora, isso sim, foi no limite da agressividade o jogo, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que olhar. Léo, você gostaria de opinar sobre o que fez o Vasco, sobre essa troca? Bom, o Felipe fala, não posso opinar, mas o Felipe Luiz fala que faria o mesmo. Em noite de Oscar. Eu não sei se ele faria o mesmo, eu não sei se ele seria colocado. Eu acho que ele usou uma frase de coach ali. Ainda citou Bernardinho. Então, que tem gostado bastante dessa área do comportamento humano, né? E falou, nós desconfortáveis tivemos que reagir, né? Enfim, acho que, no final das contas, a minha grande dúvida nessa história toda é por que o Vasco não pode jogar todos os jogos em São Januário, porque em qualquer campeonato do mundo, todos os times fazem todos os jogos nas suas casas. Né? Então, para mim, toda essa conversa parte de uma coisa que é inexplicável, porque as forças de segurança têm que garantir que todos os torcedores possam ir ao estádio do seu time em qualquer jogo. Claro. Né? Ponto final.
Pois é, e 11 mil torcedores, lógico, lá em São Januário seriam muito mais torcedores do que esses presentes lá no Newton Santos. É muito mais difícil chegar no Newton Santos e É isso, galera, só pegar o gancho aí em relação à questão de segurança, deixar isso bem claro. Um dos motivos não acontecer, né, não propor jogo em São Januário, pela questão da fatalidade. Lembrando que dos 2 últimos clássicos que teve em São Januário envolvendo Flamengo e Vasco da Gama, teve 2 fatalidades, infelizmente, né? Torcedor do Flamengo, torcedor do Vasco, infelizmente, vocês sabem o que aconteceram. Por isso, não se dá um mínimo de segurança para o estádio, tá bom? O próprio Beppe falou isso bem claro, né? Que não tem como manter a segurança de ambas as equipes. Seria, bem dizer, uma tragédia se colocasse o jogo para São Januário. Infelizmente, é o mundo que a gente vive hoje, né? Infelizmente, o pessoal não tem um mínimo de respeito com o torcedor adversário. Deixar bem claro que a gente é rival dentro de campo, tá bom? Fora de campo é todo mundo, né? Mesmo patamar. Tenho um cunhada palmeirense, tenho amigos, né? Vascaínos, botafoguenses, né? Todo mundo se dá super bem. Dentro de campo, cada um com sua rivalidade, a gente zoa quando tem que zoar, quando um perde, quando o outro ganha, zoar faz parte do futebol. Isso é futebol. Eu peguei aquele futebol raiz desde a década ainda aquela época do Flamengo, que brigava sempre para não cair, né? Você se lembra lá? 98, 97, 2001. 2001 o Flamengo foi campeão da Copa dos Campeões, aí teve também aquele título lá em cima do Vasco, né? Do Petkovic, aquele golaço de falta. 2002, 2003, o Flamengo brigava muito para não cair. Depois o time se reestruturou, né? Em 2000, finalzinho assim, 2011, começou ainda era a Patrícia Damorim, que fazia uma péssima gestão no Flamengo. O CT, com todo respeito, era uma porcaria. Não tinha nem como a própria imprensa que ia cobrir o treinamento do Flamengo. Quando chovia, se molhava, era aquele lamaceiro no campo. A gente viu várias vezes a cena do Paulo Vitor sendo carregado por um carro de mão, porque o time não tinha estrutura. Não tinha no mínimo um carrinho para poder levar o atleta. Era um Deus na acuda. Até inventaram aquele negócio do tijolinho, vocês se lembram lá do CT? Acho que não foi ainda na gestão da Patrícia Morim. Inventou aqueles tijolinhos lá para poder arrecadar fundo, para melhorar o CT. Aí em 2013 começou aquela reestruturação, depois que o Bandeira de Melo assumiu, né? Com alguns componentes, como o próprio Rodolfo Landim, Marco Braz, que fazia parte também daquela comissão. Começaram a reestruturar a equipe. E hoje o Flamengo está aí nesse novo, né, patamar. Tanto estrutural como financeiro, né? Como esportivo também. Conquistou muitos e muitos títulos. Não é à toa, tá bom? Começou tudo lá de trás, começou tudo devagarzinho. E hoje é uma potência. Por isso, né, tem que ter um mínimo de respeito pelo outro lado. Da mesma forma, como a gente fala que o mundo dá voltas, mesma forma que o Vasco está passando hoje, pode se dar a volta também lá na frente, tá bom? Por isso, pé no chão, humildade, vamos sempre ter aquela confiança que o time vai ganhar, mas não significa que o time vai ganhar sempre, tá bom? Mas é a minha opinião. Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Temos informações aqui importantes. Vou passar aqui para vocês rapidinho. Vou pegar aqui, envolvendo o Jorginho. Quem trouxe a informação em primeira mão foi o jornalista Vene Casagrande, tá bom? Deixa eu só coisar aqui, tem gente ligando. Uma informação aqui importante envolvendo o Arrascaeta. Acabou de sair aqui, quem liberou a informação foi o Coluna do Fla. Acabou de trazer aqui essa informação, ó. Daniel Fonseca, que é empresário do Arrascaeta, se reunirá nesta segunda-feira, no caso hoje, com o diretor de futebol José Boto, ao qual vai discutir a renovação do contrato, deixando bem claro que o Arrascaeta pediu para se aposentar no Flamengo, né? Ele gosta muito do Flamengo, quer ser o novo, né, vamos dizer assim, embaixador do Flamengo. Quem trouxe essa informação foi o Coluna do Fla, mas quem divulgou foi o jornal El Espectador, tá bom? Lá do Uruguai, se eu não estou enganado. Hoje me reúno com o diretor do futebol, o empresário do Arrascaeta falando. Hoje me reúno com o diretor do Flamengo para iniciar a tentativa de renovação do Arrascaeta. O Georgian, né, de Arrascaeta, é um ídolo hoje no Rio de Janeiro, esperando fechar um acordo que satisfaça tanto o atleta, sua expectativa, quanto ao do Flamengo também, tá bom? Declarou a gente em entrevista ao El Espectador, o empresário aqui do Arrascaeta. Arrascaeta hoje que é ídolo, né, no Flamengo, assim como o próprio Bruno Henrique, o próprio Gabigol que saiu. Tem tudo para marcar aí na história do Flamengo, tá bom? Em relação ao Jorginho, o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação até ontem à noite, falando que vai ter uma reunião nessa quarta-feira com o representante do Jorginho para assinar um pré-contrato, né?
Flamengo quer contar muito com ele agora para o Super Mundial de Clubes, o qual ele vai ser só liberado agora no meio do ano, pela questão que o Arsenal só pretende liberar o jogador no meio do ano porque está participando naquela fase final, né, de liga do futebol inglês, né, do campeonato inglês, está disputando o título. E como perdeu alguns jogadores, é muito importante a presença do Jorginho lá para poder suprir essas ausências, tá bom? Por isso essa dor de cabeça ainda, lembrando que está tudo acertado entre o jogador, o staff do Flamengo, os empresários deixaram a questão do salário, vamos dizer assim, das garantias, né, salariais, do salário em si, luvas, tudo mais, ficaram tudo acertado, estão tudo ok. Faltava só a liberação do Arsenal, mas como o Arsenal não liberou, por isso essa questão de um pré-contrato, tá bom? Ele tinha dado só a palavra, mas parece que agora o negócio vai avançar, ele vai assinar um pré-contrato para quando terminar agora no meio do ano, ele já ser liberado para o Flamengo, certo? Espero que tenha gostado do vídeo, espero deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição.